No final dos anos 90 e início dos anos 2000, a cultura pop de Tóquio era repleta de dinamismo e energia, com a ascensão de estilos musicais como Big Beat, rock e eletrônica se tornando muito populares. Não só isso, mas graças aos avanços tecnológicos da época, os animes começaram a ter cores mais chamativas, entrando na era que conhecemos hoje como Digipaint. Todos esses elementos ajudaram a criar um estilo de arte conhecido como Shibuya Punk, uma estética pautada na cultura street de Tóquio, caracterizada por grafite, patins e um sentimento de rebeldia. Hoje é dia de falar do game que ajudou a disseminar esse estilo, Jet Set Radio, um dos games mais criativos para a sua época. Meu nome é Kuga e sejam bem-vindos ao meu livro de pinturas em branco. No dia 27 de novembro de 1998, a Sega lançaria esse que seria o seu último console doméstico, o Dreamcast. Por conta disso, a empresa teria feito algumas mudanças na casa para poder suprir seu novo console com mais jogos, criando 9 estúdios semi-autônomos internos. E dentre eles estava o estúdio Smile-Beat, um time de desenvolvimento composto por devs da Team Andromeda, estúdio responsável por Panzer Dragoon no Sega Saturn. O time inteiro era composto por pouco menos de 25 pessoas. Todas relativamente muito novas, na casa também de seus 25 anos, com algumas poucas exceções. Dentre essas pessoas estava Masayoshi Kikuchi, um diretor novato na época, e Ryuta Ueda, um designer gráfico que entrou na Sega por ficar admirado com o jogo Sonic the Hedgehog, de Mega Drive. Porém, quando ele finalmente entrou na empresa, ele ficou impressionado, porém decepcionado ao mesmo tempo. A inovação e a originalidade que ele enxergou no Ouriço Azul era na verdade uma exceção se comparado aos diversos designs em estilo mais anime que a empresa costumava fazer. Com isso, ele só estava esperando uma oportunidade para entregar algo diferente. Tanto Ueda quanto Kikuchi queriam fazer um game diferente, com temáticas mais adultas talvez? Mas na época do Dreamcast, o que isso realmente queria dizer? Foi então que o Ueda fez um desenho de um personagem punk usando fones de ouvido patinando entre pessoas em uma cidade. Ele então mostrou isso para Kikuchi e ambos decidiram que esse seria o clima do game. Como nada no processo de criação é exatamente fácil, por mais que o mood do game já estivesse estabelecido, Kikuchi ainda era um diretor inexperiente e estava passando por algumas dificuldades com a equipe, resultando em uma insatisfação de seus superiores com as versões iniciais do game. だとか、いろんなことを試行錯誤して作ってたんで、なかなか面白くならなかったんですよ。それでその面白くないのをこう上司に見せるとすごい怒られるじゃないですか。お前本当にこれできんのかと。で、私自身もなんだろうな、そのチームを率いてゲームを作ったことがそれまでそういう経験はなかったので、そのチームの一員としてはそれましたけど、なのでチームを率いつつ試行錯誤もしつつでもみんなが面白いと思える形に最終形まず一番核の部分を作らなきゃいけないっていうところにたどり着くのですごい時間がかかりました。 Por mais que eles soubessem o clima que queriam passar, eles não tinham nem sequer certeza do gênero do qual o game pertencia. Por isso, eles tentaram manter a jogabilidade o mais simples possível, para tentar chegar em um resultado que pudesse agradar a todos. Lembra que eu disse que o Ueda queria fazer algo diferente? Pois então, a Smile-Beat buscou inspiração de games fora da empresa. E após experimentar uma demonstração do game Parappa the Rapper, Ueda sabia exatamente como queria que o game se parecesse, usando uma técnica de cel shading desenvolvida diretamente para o game. Como o tema era street art, chamaram o designer gráfico Eric Reis para criar grafites para o game. Esses que são usados em nossa gameplay, mas não só isso. Ele também fez o logo do jogo. Juntando essa estética e influências de temas antissistêmicos vindo diretamente do filme Clube da Luta, finalmente, em 29 de junho de 2000, foi lançado Jet Set Radio. Jet Set Radio!
Tá, mas afinal de contas, sobre o que é o jogo? Você é um membro da gangue GG, um grupo de grafiteiros liderado por Peach que disputa territórios contra outras gangues na cidade de Tokyo-to e que se locomove por meio de patins. E o título do game vem de seu narrador, o DJ Professor K, um locutor de uma estação de rádio pirata chamada Jet Set Radio, que transmite para todos os Rudies os últimos acontecimentos da cidade, e o narrador que passa a história do game para nós. Dentre os membros, inicialmente podemos escolher entre Beat, Gum e Tab, desbloqueando outros personagens com o passar da história. E só aqui nós podemos observar esse character design fantástico. Esse jogo não é apenas lindo, mas também muito impressionante, se aproveitando de toda a capacidade do console, criando um mundo aberto em 3D com muitos NPCs em tela. A equipe conseguiu o que queria, criar uma gameplay simples e divertida. A ambientação é baseada em distritos japoneses como Shinjuku e Shibuya, mas por conta do medo da SEGA de deixar jogadores de outros países meio que perdidos, a Smile Beach adicionou localizações baseadas em locais como a Times Square, a Roosevelt Avenue, o Queens e o Brooklyn, algumas das mudanças que não agradaram muito o Ueda. A trilha sonora do game foi composta por Hideki Naganuma, com trilhas adicionais de Richard Jacques, David Soul, Toronto e Bibi Rides. As músicas possuíam gêneros muito diversos como J-pop, hip-hop, funk, eletrônica, rock, acid jazz e trip-hop. Jet Set Radio. The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. そうですね、結構ボイスを対応してるんですけれども、でボイスを細かく切り刻んで順番を入れ替えたりとかして、全く意味のない言葉になったりするのを夜中に一人で作りながらケラケラ笑って作ってたりはしてました。はい。 Todos esses elementos e essa autenticidade criaram não só um dos melhores games de todos os tempos, recebendo excelentes notas na época em que saiu, como abriu uma oportunidade para a equipe criar uma sequência para o game intitulada Jet Set Radio Future, lançado em 2002 para o Xbox. Esse jogo não é apenas bom, mas ele consegue ser até melhor do que o primeiro. Apesar do jogo ser considerado uma sequência, em questão narrativa ele serve mais como um possível remake do primeiro game, ou se preferir, um universo alternativo, já que alguns personagens não se conhecem ainda e o Beat não é o líder da GG. A história agora dá um maior foco no grupo Hokaku, um conglomerado financeiro que nesse game já assumiu todo o controle de Tóquio. E, obviamente, a gangue Didi se opõe a essa tirania. Todos os personagens retornaram com uma nova roupagem, com visuais que compõem muito bem sua identidade. Obviamente, o lendário DJ Professor K está de volta, servindo mais como um mentor do grupo que também passa informações sobre o grupo Hokaku escondidas nas transmissões da rádio. Não apenas chamaram a mesma equipe fantástica que fez o primeiro jogo, como consertaram boa parte dos problemas que ele tinha. Os mapas agora são todos interligados com uma grande cidade mesmo, dando uma maior sensação de imersão para o jogador. Os controles estão melhores do que nunca, contando agora com um sistema de manobras melhorado, com tricks no grind que precisam ser feitos em uma janela de tempo específico para criar uma sequência, sem contar que você também pode fazer o seu personagem andar de costas, o que abre mais possibilidades de tricks e ajuda você a fazer manobras no ar. Nessa sequência, a Smile Beat refina não só os elementos de gameplay, como seus visuais e o seu mundo, que parece mais vivo do que nunca. O segundo game é uma boa sequência com excelentes
mudanças na gameplay e takes diferentes em sua história, tornando essa uma franquia curta, porém com ótimos jogos. Jogos esses que se tornariam icônicos para a indústria, tão icônicos que criariam um estilo de arte, a estética Shibuya Punk. Também chamada de Grind Fiction, é um estilo de arte baseado em cultura street que foi disseminado por Jet Set Radio e após o seu lançamento, ele também teria influenciado diversos outros games dentro da SEGA, como Oli King, também dirigido por Masayoshi Kikuchi e Sonic Riders. Não só isso, mas se tornou algo tão icônico que influenciaria a indústria até os dias de hoje, onde vemos essa estética presente em outros games como No More Heroes e Persona 5. Jet Set Radio é muito mais do que um jogo, é praticamente um movimento artístico, uma verdadeira demonstração de criatividade que queria ser diferente de tudo o que existia. E o mais irônico disso é que hoje em dia muitos jogos querem ser tão irreverentes e diferentes, assim como ele foi. E é isso, eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Esse vídeo era pra ter saído no ano passado, ia ser o meu vídeo de Feliz Natal pra vocês aqui do canal que estão acompanhando já faz um tempo. Se vocês gostaram, eu gostaria de pedir por favor pra vocês deixarem um like aí embaixo e compartilha com os amigos. Eu quero muito que esse projeto dê certo e é ótimo poder fazer esse tipo de conteúdo aqui pro YouTube. Se você curte Fighting Games, confere o último vídeo que eu fiz aqui no canal falando sobre a franquia Guilty Gear. Eu desejo a todos um ótimo começo de ano. Aqui foi o Kuga e até a próxima.